Paz de Cristo Jesus, quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Gilvair de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione as notificações. Você se inscrevendo no canal, você estará ajudando o crescimento desse canal e a palavra de Deus chegar até outras pessoas. Eu quero compartilhar um texto bíblico com você que está no livro aos Hebreus, na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 1. Eu quero compartilhar esse texto bíblico com você, trazendo uma explicação do que significa aquilo que foi escrito aqui na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus. Está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que é que nós entendemos nesse texto bíblico? Que Deus sempre falou com o homem, que Deus sempre esteve falando com o ser humano. Veja que o escritor aqui, que possivelmente tenha sido o apóstolo Paulo, não estou afirmando 100% disso, porque nós não temos um documento que comprove isso 100%, mas ele está dizendo, esse escritor, que Deus antigamente falou, e falou de muitas maneiras. Isso significa que Deus sempre está interessado em alertar o ser humano como ele deve proceder na sua trajetória de vida. Como esse ser humano deve proceder durante a sua trajetória de vida neste planeta. Então, o escritor diz que Deus falou, e falou de muitas maneiras. Aos pais, ele está dizendo, ele nos falou pelos profetas. Aos pais, ele falou pelos profetas. E veja que ele falou muitas vezes. Quando diz de muitas maneiras, eu me recordo do Salmo 19, onde o salmista dizia que os céus revelam a glória de Deus. Um dia mostra a declaração a outro dia, e uma noite mostra a declaração a outra noite, sem som, sem vozes, mas todos conseguem perceber aquilo que está sendo transmitido pela força da natureza. É Deus falando com o ser humano. Veja que nesses últimos dias, o escritor está nos dizendo que ele falou pelo Filho, por meio do Filho. Quem é o Filho? Cristo Jesus. Então, esses últimos dias aqui é uma referência a mais ou menos 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus esteve neste mundo, esteve nesse planeta. Então, o escritor está dizendo que nesses últimos dias, mais ou menos há 2000 anos atrás, Deus nos falou por meio do seu Filho, Cristo Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui é um grande mistério, ou um grande revelar da deidade, mostrando quem realmente é o Criador do mundo, é o Criador de todo esse universo e de tudo que existe. Tudo que foi feito pelo Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu me recordo das palavras do apóstolo João, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Verbo, o Logos Criador, o Verbo Criador de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja que o escritor aos Hebreus, ele está de conotação com este Evangelho de João, dizendo que Cristo Jesus é o Criador de todas as coisas. E aí, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem o Evangelho de João, no capítulo 1, dizendo que o Verbo é o Deus que criou todas as coisas lá no Gênesis. Veja, meu amigo, que Jesus é o Criador de todas as coisas, que é o grande mistério da deidade. Jesus é a imagem de Deus, como nós veremos. Olha o verso 3,
o que ele nos diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja o que ele diz, o qual sendo o resplendor da sua glória. Quem? Cristo Jesus. E a expressa imagem da sua pessoa. Quem? Cristo Jesus. Então Cristo Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Se alguém tiver que ver a pessoa de Deus neste vasto universo ou em qualquer lugar deste planeta, ou seja como for, ele vai ver a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o escritor está dizendo, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. É o grande mistério da deidade. Não existe outro, ele é único. Veja que ele mesmo foi quem fez a purificação dos nossos pecados. O escritor está falando dos deles e dos seus contemporâneos. E, consequentemente, o pecado de toda a humanidade. Se você acreditar nesse Cristo, que é o Redentor, que é o Criador, que é o Deus eterno, ele purificará também os teus pecados. Ele redimirá a tua alma da perdição, feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Olha que situação, olha que coisas terríveis que são reveladas dentro da Escritura e as pessoas não conseguem nem entender, nem compreender. Por quê? Porque não observa as Escrituras Sagradas. A deidade é o grande mistério que o povo não conhece, que poucos conseguem assimilar esse entendimento. Veja que diz o verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, porquanto herdou mais excelentes nomes do que eles. Olha que ele está fazendo uma comparação do filho com os anjos. Ele diz, o filho é superior aos anjos, apesar dos anjos também serem filhos de Deus. Deus tem filho por criação e filho por geração. Filho por criação são os anjos. Filho por geração é único, é o unigênito, filho de Deus, Cristo Jesus, que foi gerado de Deus, que foi gerado. Olha o que diz o verso 5, confirmando o que nós estamos falando aqui, que ele foi gerado de Deus. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele nunca disse isso. Quem? A deidade, Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele nunca disse aos anjos, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas do filho ele diz, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. É uma referência a Cristo, é uma referência a Jesus. Veja que ele diz, e outra vez. Por que esta expressão, outra vez lhe serei por pai? Porque ele foi pai, isso é um grande mistério, que ainda necessita ser revelado, que ainda necessita ser esclarecido, que possivelmente não há probabilidade de nós esclarecermos um mistério como esse num vídeo curto desta forma. Mas ele diz, outra vez lhe serei por pai e ele me será por filho. Por que outra vez? Porque certamente já tinha sido uma vez e agora pela segunda vez, no mínimo duas vezes. Outra vez lhe serei por pai e outra vez ele me será por filho. Veja o que diz o verso 6. E quando outra vez introduz o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. E quando outra vez introduz o primogênito no mundo. Como outra vez? Se Jesus veio pela primeira vez, nascido de Maria, que era uma virgem que gerou, como outra vez? Como outra vez? Certamente é porque já tinha ocorrido uma vez. Quando? Na criação de todas as coisas, como disse o apóstolo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele, quem? No Verbo, que é Cristo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Você compreende esta palavra? Que Jesus é a luz do mundo, que ele pode iluminar a tua vida e clarear os teus caminhos para que as bênçãos dos céus cheguem na tua vida.
Então é importante você saber que Jesus é o Criador de todas as coisas. Olha o que ele diz aqui. Mas do Filho diz, eu estou lendo o verso 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Se Jesus aborrece a iniquidade, iniquidade é vontade de cometer pecados. Iniquidade é vontade de pecar, não é o pecado propriamente dito, mas é o desejo que a pessoa tem de cometer erros. Então Jesus, ele aborrece essas coisas. Se ele aborrece, você como filho de Deus, se você quiser ser um filho de Deus, deve aborrecer essas coisas também. Então veja que diz, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que o de teus companheiros. E confirmando no verso de número 10 que Cristo Jesus é o Criador de todas as coisas, ele diz, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Veja que ele está dizendo que no princípio ele criou a terra, ele fundou a terra, fundou sobre as águas, o planeta, colocou em circulação. E aí as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus principalmente, dizem, não acredito em Deus, não tem problema. Mas eu te pergunto, qual é a reação que não é oriunda de uma ação? Qual é o efeito que não vem de uma causa? Se a criação é uma causa, se a criação é uma reação, quem é a ação? Quem é a causa? Se a criação é um efeito, quem é a causa? Quem causou, quem deu corda a essa grande mecânica universal relativa para que ela entrasse em funcionamento? Se o universo é uma mecânica que está em funcionamento como uma reação, quem foi a ação? Quem deu corda a isso para que esse sistema começasse a circular? Eu te afirmo, foi Cristo Jesus, o Criador de todas as coisas, e tudo caminha conforme o seu querer e conforme as suas mãos. O poder está nas suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas. Você pode estar pensando, mas por que ele permitiu que viesse a acontecer todas essas parafernálias que ocorrem no mundo atualmente? Ele permitiu para que o homem venha a reconhecer que existe um Criador e que ele precisa prestar conta a esse Criador, que ele precisa ser um ser social que ama o seu semelhante. Veja que um dos mandamentos, ou o mandamento principal, o segundo maior mandamento principal, Jesus disse, ame o próximo como a ti mesmo. Então a essência de Deus na pessoa de Cristo é o amor pela humanidade. Eu estou te falando de alguém que é o Criador de todas as coisas, que pode todas as coisas, que tem todo o poder nas suas mãos. Veja que ele, fazendo uma alusão aos céus, diz que os céus perecerão, mas os anos de Cristo, como sendo Deus, nunca terão fim. Ele é eterno. Ele é eterno de duas maneiras. Deus é eterno de duas maneiras. Primeira maneira, Deus nunca começou a existir, ele sempre existiu. Segunda maneira, sua existência nunca terá fim. Quando se fala de algo eterno, pressupõe não início, porque onde tem início não é eterno. Mas Jesus nunca teve princípio. Você pode dizer, ele veio à existência quando nasceu de Maria. Não, senhor, você está equivocado. A palavra nos diz, e o verbo se fez carne, o Logos Criador, ele se fez carne. Se ele se fez carne, pressupõe que ele já existia antes de se fazer carne. Então isso é importante para nossas vidas quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e quando nós queremos prestar conta ao Deus Criador de todas as coisas. E aí vem o verso de número 13. E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nunca foi dito isso a nenhum anjo, mas ao filho disse,
Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por capacho, por tapete dos teus pés. Chegará o dia do ajuste de conta, chegará o dia do acerto de conta, chegará o dia de prestar conta diante de Deus. Mas antes que isso aconteça, eu estou te convidando a aceitar Cristo como Redentor, como Criador, como Deus eterno, como aquele que pode e deve redimir a tua alma da perdição. Então, meu amigo, fique com esta palavra, procure conhecer a Deus por meio da palavra, por meio da natureza, por meio da história. Procure conhecer os feitos de Cristo dentro do Evangelho, porque eu tenho certeza que Ele mudará a tua vida. Tá bom? Você que ouviu esta palavra, eu volto a repetir. Se você não for inscrito neste canal, se inscreva nesse canal, porque assim você estará me ajudando a levar esta mensagem a muitas e muitas pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Me ajude a divulgar esta palavra e esse canal a crescer. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.